Fala turma, tudo certo? Gabriel aqui. Vou estar aqui fazendo as resoluções, né, de umas 15 questões aí, pegar de Brasil Colônia 2 que eu fiquei devendo ontem, tá? Aproveitar que agora a plataforma tá com o boost de XP aí. E é isso aí, vamos começar nas questões aqui, porque a gente não pode perder tempo não, que hoje a gente tem que fazer questão, hoje tem que aproveitar o evento da plataforma, fechou? Então vamos lá. Entre as alternativas entre as alternativas a seguir, assinale a única que não pode ser apontada como permanência histórica decorrente desse sistema. Qual sistema? Vamos ler. Então, para garantir o lucro e o controle da exploração ao Império Português, foi-se definido o plantation, sistema que caracterizou a produção de diversos bens na colônia e estendeu reflexos para toda a história da economia brasileira. Então, ele quer saber o que não pode ser apontado como uma permanência, como uma consequência do plantation, basicamente, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que eu acho que vai ficar melhor aí, ó. Agora tá bom. Então vamos lá. O emprego de mão de obra escrava, semi-escrava em condição análoga. Claro que isso é uma consequência. A gente tem no plantation, nos pilares do plantation é a mão de obra escrava, então isso aqui não pode ser, né? Alta concentração de terras para poucos proprietários, mantendo latifúndio. Claro, como a própria questão falou, latifúndio. Uma das principais características do sistema de plantation era o latifúndio, então também tá fora, né? A valorização histórica da monocultura, cana-de-açúcar, café e soja. Mas também é óbvio, na outro pilar do plantation, quais são os 4 pilares do plantation, às vezes eu falando por alternativa? É latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e agricultura exportadora, né? Então a monocultura, é claro, está relacionado. O Brasil prioriza historicamente a produção de bens voltados para o mercado interno. De onde, né? Eu falei, foi uma das coisas que eu mais falei na revisão que eu fiz ontem, que o Brasil ele é totalmente dependente de commodity, né? Então, com certeza essa daí é a dependência do mercado externo para a produção e venda de commodities. É claro, o Brasil é dependente desde a sua gênese, né? Então, a alternativa D aqui, com toda certeza. Olha isso, 10 XP por questão, bicho. Putz. Vamos lá. Assinale a alternativa que pode complementar o texto quanto ao modelo econômico adotado até os dias atuais. Então, a exploração da colônia portuguesa na América iniciou com a coleta do pau-brasil, árvore da qual se extraiu uma tintura vermelha para o tingimento de tecidos com grande valor na Europa. Começou assim a intensa destruição da Mata Atlântica que cobria toda a faixa litorânea, tá? Porém, a efetiva ocupação do território foi feita a partir de grandes empreendimentos agrícolas. Nessa fase de colonização, os portugueses optaram por grandes plantações de uma só cultura, monocultura, como a cana-de-açúcar denominada plantation. Ele quer saber, então, o que tem relação? Assinale a alternativa que pode complementar o texto quanto ao modelo econômico adotado até os dias atuais, né? Então seria o modelo plantation. Plantation, não sei se ele é adotado nos dias atuais, mas enfim. O modelo adotado foi para atender unicamente o mercado português, carente de açúcar e assim fugir do domínio inglês. Então, unicamente é porque o Brasil só vendia para Portugal, mas isso não ia só para Portugal. Portugal, ele revendia depois, né? Vamos deixar isso aqui. Foi um modelo de policultura, isso é errado, é monocultura. Trata-se de um modelo agroexportador que, para tanto, necessitava de uma abundante mão de obra e, por ser tão lucrativo, explica-se o envolvimento dos portugueses no comércio de escravos. Tá, calma. Trata-se de um modelo agrário que não priorizou apenas a monocultura. Não, tá errado. Então, ou o modelo ou o plantation ele foi adotado para atender só o mercado português e fugir do domínio inglês, né? Ou ele se trata de um modelo agroexportador, certo, que para tanto precisava de uma abundante mão de obra e por ser tão lucrativo. Cara, por ele falar unicamente, agora que eu fui ver que estou na frente da questão. Por ele falar unicamente, isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu vou de C. Até porque, é o que eu tinha falado, os portugueses eles se meteram no tráfico escravo porque além de dar lucro, ele precisava de mão de obra, o Brasil precisava de mão de obra, né? Então vou de C, é isso aí. Esse aqui de novo. De acordo com as abordagens recentes sobre a economia da grande lavoura no Brasil colonial, particularmente em relação à produção açucareira, assinale a alternativa correta. Então, os engenhos do açúcar, também denominados de plantation, eram predominantemente autossuficientes, certo? Produzindo todo o alimento necessário para proprietários escravos, certo? Sem necessidade de recorrer ao mercado interno. Então, eu falo que tá certo, só que ele foi muito, tipo, excludente, sabe? Não sei se eu marcaria, mas eu sei que o engenho, ele era uma pequena cidade, né? O engenho, ele era justamente, era autossuficiente.
A estrutura da propriedade agrícola baseava-se exclusivamente em pequenas áreas. Não, tá errado. Não é pequenas áreas, né? A existência do expressivo mercado interno de alimentos. Não tinha um expressivo mercado interno de alimentos. Negativo. Ou tinha, será? Não tô sabendo, não sei. Pelo que eu lembro, não tinha, né? Os grandes engenhos de açúcar eram completamente isolados do mercado interno. Então, cara, por ele falar completamente, sabe? Pior que essa A, ela também generaliza muito. Aqui não era uniforme. A gente tinha uma produção muito grande em Pernambuco e na Bahia. Também falei isso na revisão, né? E agora, A ou C. Então, os engenhos de açúcar, também denominados de plantation, eram predominantemente autossuficientes e produziam todo o alimento necessário para proprietários escravos sem necessidade de recorrer ao mercado interno. Ou a existência de um expressivo mercado interno de alimentos, frequentemente suprido pela mão de obra escrava ou de trabalhadores livres e pobres, indicava que os grandes engenhos não eram autossuficientes. Eu vou ser sincero, o que eu acho que tá certo é A, mas a C tá puxando minha atenção, porque ela não fala, tipo assim, cara, toda vez era isso, e a gente sabe que a gente não pode fazer isso em humanas, né? A gente sabe, é isso aí mesmo. Então, realmente, existia um mercado interno, né? Isso eu não sabia, acabei de aprender com a questão. Por isso, pessoal, que é tão importante fazer questão, mano. É muito importante fazer questão. Vamos lá. O excerto relaciona os engenhos de açúcar do período colonial ao quê? Então, a sociedade brasileira se organizou hierarquicamente pela cor da pele, ocupando os brancos o topo da hierarquia, os mulatos, mestiços e outros pardos o meio, e os africanos escravizados a base. Os engenhos não criaram essas hierarquias, mas suas estruturas internas, com proprietários de origem europeia, trabalhadores coagidos, primeiros indígenas e depois africanos, e uma série de artesãos e outras posições ocupadas por brancos pobres, ex-escravos libertos e povos de origem mista, tendiam a reforçar e expor as estruturas constituintes da sociedade. Cara, o que ele está falando? Ele está falando aquela questão que eu também falei na revisão, né? Que o engenho, ele é como se fosse um espelho da sociedade brasileira, porque a gente tem um homem branco, patriarcal, no topo, e embaixo a gente tem o resto da população trabalhando para ele, tá? Então, o texto ele relaciona o engenho à consolidação de estruturas sociais baseadas na etnia e na ocupação dos indivíduos. Tá certo, grande mobilidade social, pelo amor de Deus, não existia nenhuma mobilidade social. Democracia racial, diversificação das atividades econômicas, não, nossa, é claro que essa questão aqui é um absurdo você errar um negócio desse. O excerto estabelece vínculos entre o quê? Então, os senhores de engenho não viviam isolados na plantation. Pela própria natureza e localização de sua atividade, geralmente próximo a um porto, estava em contato com o mundo urbano e com o olho do mercado internacional. Afinal de contas, a sua riqueza não dependia só da capacidade de tocar o negócio no Brasil, mas dos preços fixados do outro lado do Atlântico. Como eu falei, o Brasil sempre foi dependente de commodity, né? Então, dependente do mercado externo. Então, o excerto ele estabelece vínculos entre a riqueza e a dependência, né? Alguma coisa desse jeito. Então, o objetivo da economia colonial e a sua autossuficiência, não é autossuficiência porque eles dependem de fora, né? Pode ser essa C aqui, tá? Pode ser essa C. A riqueza da elite fundiária e seu controle sobre o fornecimento de escravos. Cara, ele nem fala de escravo aqui, né? Então, não. O engenho açucareiro como unidade produtiva e ocupação interior da colônia. Ele também não fala de ocupação interior, ele fala próximo a porto, na verdade, né? Também não. A organização das cidades coloniais e a sua autonomia face ao mercado externo. Era o contrário, a sua dependência face ao mercado externo, né? Então é C, com certeza. Tornando-se a principal atividade econômica do período colonial, até o século XVII, a exploração da cana-de-açúcar teve como consequência o quê? Então, uma das primeiras e mais importantes atividades econômicas introduzidas por colonos portugueses no Brasil foi a produção açucareira, que foi iniciada entre 30 e 40. Essa atividade foi propiciada principalmente pela divisão, eu não vou ler o resto, mas basicamente está falando da cana-de-açúcar, né? E ele quer saber qual foi a consequência. Eu vou acelerar aqui agora, tá? Eu vou botar velocidade. Então, qual foi a consequência da exploração da cana-de-açúcar? A lenta migração de colonos portugueses para a Amazônia. Amazônia, pelo amor de Deus. Explosão demográfica, onde atualmente são os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Áreas com condições favoráveis para a condução, não. Cana-de-açúcar, cara. Então, infraestrutura de exportação pode ser, mas a cana era plantada no Nordeste. E, se eu não me engano, também era exportada no Nordeste, né? Tanto que Pernambuco, tá certo. Então, a concentração de poder econômico, político, social e cultural na região Nordeste do Brasil, devido às condições climáticas e geográficas, é isso aqui, pô. Nordeste. Nordeste era o eixo econômico do Brasil. E agora que eu fui ver. Perdão aí, pessoal. Tô me acostumando ainda a usar esse negócio aqui do CBS, que agora não tá pegando.
Então o texto acima faz a menção ao ciclo de açúcar que foi desenvolvido no Nordeste brasileiro. Vou fazer a leitura diagonal. Então os canaviais implantados, porções litorâneas, os escravos, primeiramente indígenas, depois africanos, eles cultivavam, cortavam, levavam engenho, e o caldo era fermentado, tá? Enfim, tá falando do processo da produção da cana-de-açúcar, tá? A partir dele e de outras informações sobre o ciclo econômico, é possível afirmar que o quê? O crescimento das primeiras vilas e cidades do Nordeste brasileiro possui ligação direta com a produção de cana-de-açúcar? Claro! Não tem como falar que isso aqui está errado. O Nordeste ele foi o principal polo açucareiro do Brasil e do mundo na época, né? Então, nas áreas mais afastadas do litoral, a cana-de-açúcar reinava absoluta, não havendo espaço para desenvolvimento de nenhuma outra atividade econômica. Então, não tinha nem o cara que vendia cana-de-açúcar. Na verdade, está relacionado, mas não tinha nem o cara que, sei lá, pô, que roçava a terra para o outro, não tinha nenhuma atividade econômica. Isso é absurdo, não tinha comércio, não tinha venda de carne, sei lá, de qualquer coisa. A atividade da cana-de-açúcar estava completamente adaptada às condições físico-naturais. Não tendo promovido impactos ambientais, claro que promoveu qualquer coisa vai promover impacto ambiental, né? Ao longo do século XVI, a produção de algodão, ela concorria em termos de área e riqueza gerada com a cana-de-açúcar. A produção de algodão foi depois, não tem nada a ver, na verdade, com a cana-de-açúcar. Foi algo depois, não concorreu, né? Manteve uma produção e lucro constantes? Claro que não, a gente teve várias crises, inclusive a derradeira, né? A última crise, que foi a maior, foi porque os holandeses saíram e aí justamente deu tudo aquele BO. Então como que não teve crise, né? Vamos acelerar. Ó. Sobre as comunidades de malungos no período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto são formadas. Eu não sei o que é malungo, vou ler o texto. Dos pretos é tão própria e natural a união que a todos têm a mesma cor, chamam parentes. A todos que servem na mesma casa chamam parceiros. E aos que embarcam no mesmo navio chamam malungos. Malungos é quem? São os colegas de navio negreiro, basicamente. É isso que ele está falando, né? São formadas o quê? Então, as comunidades, elas são formadas no quê? Nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico. Cara, isso está errado. Todos que se embarcavam no mesmo navio. Que navio é esse? Navio negreiro, gente. Não tem como estar errado. O encontro dos africanos na senzala. Não, isso aqui é quem? Parceiros, todos que servem na mesma casa, né? No Novo Mundo, por pessoas de uma mesma etnia que se reconheceu como iguais. Cara, isso aqui seriam os parentes ou os parceiros. Ele está falando que embarcam no mesmo navio. Entendeu? Então é A, com certeza. Vamos embora. Fazer até a 25 aqui. As formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial, destacadas no texto, derivam do quê? Então, de onde que vem essas formas de violência? Então, alguns escravos morreram em consequência da violência essencial à sua captura. Muitos outros nas jornadas entre os oceanos, né? Ou enquanto aguardavam o embarque. Muito mais ainda no mar ou nos mercados brasileiros. E mais ainda houve durante o processo de ajustamento físico e mental do sistema escravista no Brasil. Então, essa violência, ela deriva do quê? Ela deriva da intensificação do expansionismo ultramarino? Talvez. Por quê? Olha onde a questão está querendo chegar. Em que momento que a gente teve a intensificação do tráfico africano, de escravos africanos? Foi justamente quando houve essa expansão ultramarina, quando Portugal veio para o Brasil, quando a gente teve também na América do Norte, em menor quantidade, né? Exploração das atividades indígenas, ele está falando de escravos africanos, né? Supressão da catequese jesuítica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Os jesuítas eles eram contra a escravidão de indígenas, não tem nada a ver com os africanos. Extinção dos contratos comerciais. Cara, é nesse momento que surgem contratos comerciais. Contratos onde ai, fugiu o nome da palavra, cara. Fugiu a palavra. O cara que vem no navio, ele vai fazer um contrato com a coroa portuguesa, sabe? Contração da economia ibérica. Como assim? O escravismo, né? Esse tráfico escravo, ele foi extremamente lucrativo para a economia de Portugal e da Espanha, né? E por isso que é Ibérica, Portugal e Espanha. Então, com certeza, é a A. A relação entre o líder zumbi e o dia da consciência negra justifica-se porque o Quilombo dos Palmares, o quê? Né? Então, ele quer saber qual a relação entre Zumbi dos Palmares e o dia da consciência negra. Então, o Quilombo dos Palmares, ele empreendeu a conquista do governo da capitania de Pernambuco? Não tem isso. Tá relacionado ao quê? À resistência, né? Então tem que ser alguma coisa desse tipo. Constituiu uma das formas de resistência ao regime escravista. Eu não tinha lido. Bizarro, cara. Organizou mocambos compostos por escravos libertos pelas carros de alforria. Cara, eu não sei o que é mocambos, mas não eram escravos libertos, eram escravos... Claro que tinham alguns, né? Mas a maior parte eram escravos fugidos. Participou da formação do movimento abolicionista. Se eu não me engano, ele foi erradicado antes, né? O Quilombo.
Então acredito que não. Constituiu-se uma comunidade autônoma de africanos islamizados. Eu não sei o que significa islamizados, vamos pesquisar. Nossa, é islâmico mesmo? Eu pensei que teria alguma coisa a ver com islâmico, mas pelo amor de Deus, africano islâmico. No Brasil, claro, nada contra, né? Você pode ser, só que no Brasil, vamos lá, de acordo com o texto, qual estratégia de resistência e sobrevivência foi usada por quilombolas? Tá? Então, o quilombo serviu para o desbravamento das fronteiras além da zona de penetração dos brancos e para a descoberta de novas fontes de riquezas. Na capitania e depois na província do Rio de Janeiro, as fontes documentais sugerem que os quilombolas de Iguaçu mantinham um intenso comércio de madeira com a corte. Então, olha, a gente tinha comércio entre Portugal e os quilombos. Isso eu não sabia. E também empregavam-se como trabalhadores nas fazendas de tratavam negro fugido. Então, eles tinham, inclusive, toda essa questão. Boa. Ah, calma aí, eu não sei se meu microfone conectou. É porque eu liguei o fone aqui, talvez pode ter conectado. Tomara que não, porque esse microfone é horrível. Perdão, rapaziada, já fui aqui. Se ficou ruim o áudio aí, me perdoe. Mas basicamente, então eles tinham relação comercial, né? Então, qual a estratégia de resistência? Combate à cultura indígena não fala nada disso, cara. Fala de acordo com o texto, tá? A apropriação da terra senhorial, ele fala que eles foram além da zona de penetração, então não tinha terra senhorial lá. Era uma terra desconhecida. Repúdio às forças bandeirantes. Não fala nada de bandeirante aqui, cara. Não fala nada de bandeirante. Compra de emancipação. Aonde que fala de compra de emancipação? O que ele está falando é o quê? É a articulação à economia mercantil, que é mercantil, é do mercado. Se a gente fala justamente que eles vendiam madeira para a corte, como que não tem articulação com a economia mercantil? Como que não vai ter? Letra E. Isso aí, rapaziada. Eu fiz algumas questõezinhas aí. Eu vou dar uma pausa aqui que eu tenho questão de mais coisa pra fazer. Vou fazer uma lista aqui de dinâmica. Fechou? Então vamos embora. Fiquem de olho aí, fiquem ligados. Obrigado aí pela força.